Bolsonaro está furiosíssimo com o Alexandre Ramagem. Usando bom português, ele tá fulo da vida. Mas é claro, né? Foi gravado por um aliado de modo clandestino. Uma pessoa que Bolsonaro confiava plenamente. E ele tá apreensivo porque outros conteúdos também podem ter sido gravados. E o que mais vai sair dessas apurações da Polícia Federal? Bolsonaro não sabe, ninguém sabe, essa é a verdade. Por isso que os aliados de Bolsonaro estão apreensivos em tê-lo no palanque para a campanha municipal. O que mais pode sair? Bolsonaro se tornou uma figura tóxica justamente no ano de 2024, que é um ano decisivo para o ex-presidente. Eu falei pra vocês que ele iria afundar e alguns não acreditaram. Quando eu falei que Bolsonaro ia afundar, você acreditou? Toda essa história vai prejudicar até que ponto o Bolsonaro na campanha municipal? Gostou e quer que ele se lasque? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele tá furioso, fulo da vida com o Alexandre Ramagem, segundo palavras da Bela Megali do O Globo. Porque é óbvio, né, pessoal? O presidente da República ser gravado pelo chefe da BIM, que é uma pessoa próxima a ele, é claro que ele tem que ficar revoltado e está revoltado com toda a razão. Bolsonaro tem questionado, falado aos quatro cantos que é inadmissível o presidente da República ser gravado. Como que Ramagem gravou Bolsonaro? O Flávio até tá tentando colocar panos quentes na relação do Bolsonaro com o Ramagem, mas não vai dar certo. É óbvio que não, Bolsonaro foi traído pelo cara. Aí sai um áudio que o Flávio foi beneficiado por uma articulação do Bolsonaro com o Ramagem, um áudio que não é somente o Bolsonaro, porque tá o Bolsonaro, tá o Ramagem, tá o Augusto Heleno, duas advogadas do Flávio Bolsonaro. O Flávio só não esteve presente porque ele ficou gripado. Só por isso, senão ele estaria lá também. Então é uma reunião secreta, pesada, que foi gravada. Ah, mas não houve participação, é uma acusação rasa do inquérito da BIM. Pera lá, Ramagem. Você quer usar essa desculpa? Acusação frágil, tem um áudio seu, você gravou o presidente. E o que mais Ramagem gravou? O que mais tem gravado sobre o Bolsonaro? É óbvio que o Bolsonaro tá aqui na mão, tem que ficar. Porque o Bolsonaro a gente viu que ele não tem muito pudor. Nós vimos aquela reunião da Minuta Golpista. Aquilo lá, Bolsonaro sabia que ele estava sendo gravado. E mesmo assim foi discutido todas aquelas ilegalidades. Depois teve aquela reunião do passar a boiada, que o Bolsonaro xinga todo mundo, tá lá, vai entrar, o Guedes, e ele gravou. Se aquilo lá, uma reunião gravada, Bolsonaro já falava aquele monte de absurdo, imagina naquilo que não era gravado. Só que agora o Bolsonaro, que é extremamente paranoico, deve estar sem saber o que foi gravado. Ele deve estar muito apreensivo. Porque, pô, o que mais foi gravado? Ninguém sabe. O que mais pode aparecer? Ninguém sabe. Bolsonaro não tem certeza de absolutamente mais nada. Ele deve estar pensando, pô, e naquela reunião que eu xinguei o Alexandre de Moraes? E naquela reunião que eu falei aquilo? Será que foi gravado? Será que a Polícia Federal tem acesso a isso? O que será que vai constar no inquérito? A vida do cara acabou, pessoal. A vida do Bolsonaro acabou. Acabou pelo seguinte, porque como que ele vai agora continuar sempre com aquela desconfiança, com aquela dúvida de será que aquele conteúdo foi gravado? Não tem mais como saber. E a gente sabe que ele faz uso de medicamento para manter ali o humor. Deve estar dopadaço. Deve estar dopadaço. Os aliados, óbvio, nessa situação, vão ficar em silêncio. Porque não tem o que falar. Até o outro momento ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabe mais o que pode acontecer. Esse é o problema. Como que um aliado do Bolsonaro vai defendê-lo, sendo que logo na sequência pode sair um áudio que foi gravado da Polícia Federal para desmentir a narrativa que está sendo colocada? Por exemplo, como vão falar que o Bolsonaro está sendo perseguido? Se tem uma gravação dele com o Alexandre Ramagem armando um esquema para defender o Flávio. Não tem como. Alguém vai se comprometer com o Bolsonaro? Um cara que está afundando politicamente, já está afundando juridicamente? Óbvio que não. Ele se tornou uma figura tóxica. E quanto mais aliados estiverem distantes de Bolsonaro, mais enfraquecido ele fica. Não há como ele escapar. Não há saída para o ex-presidente. O isolamento é algo natural, até mesmo do ponto de vista político. Porque segundo informações da revista Veja, os pré-candidatos que são apoiados pelo Bolsonaro não sabem o que fazer. Estão receosos. Bolsonaro se tornou uma figura tóxica, porque hoje ele está indiciado no inquérito das joias. Mas ele vai ser indiciado no inquérito dos certificados de imunização. Vai ser indiciado no caso da BIM Paralela e do 8 de janeiro. E sabe-se lá mais o quê? Como que você vai levar o Bolsonaro, que é o principal ativo da direita, para um palanque
sendo que ele tá fustigado. Se a minha cidade for uma cidade que deu mais de 50% de votos pro Bolsonaro no segundo turno, beleza, eu posso me manter com os bolsonaristas fiéis. Mas se minha cidade for uma cidade mais ou menos como São Paulo, capital, que não é bolsonarista, que depende ali de uma classe média, do apoiador de centro, como que fica? Ninguém sabe, o MDB não sabe como defender o Bolsonaro. Vão pregar cautela? Mas até lá, quanto que Bolsonaro vai ter a imagem afetada? E o quanto que os opositores vão usar todos esses inquéritos do Bolsonaro para fustigarem os apoiadores dele, ou os apoiados por ele, os aliados dele? Qual é o impacto disso? Ninguém sabe. Por conta desse motivo que o Bolsonaro vai ser escanteado na campanha política e o PL vai usar cada vez mais a imagem de Michele, fortalecendo a ex-primeira-dama diante do bolsonarismo. Ele se enfraquece politicamente, juridicamente, de todos os jeitos. Já era pro Bolsonaro, principalmente com o caso do Alexandre Ramagem. O Ramagem, ele vai permanecer ou não? Na minha opinião, a candidatura dele tá pulverizada. O Bolsonaro tá fulo com ele. Porque o principal ativo que o Ramagem tinha, que era a confiança no Bolsonaro, não existe mais. Como que o Bolsonaro pode falar agora que ele confia no Ramagem, sendo que o Ramagem o apunhala pelas costas gravando uma conversa de bastidor, uma conversa secreta e comprometedora? Não tem o que o Ramagem pode fazer. Não há o que o Bolsonaro possa fazer para defender o Ramagem. E aí tá mal nas pesquisas, não é um candidato forte. Tem lá 5, 7%, na terceira posição. Não vale nada a candidatura do Ramagem. Ele tá falando que vai ficar, os marqueteiros estão dizendo que não afeta em nada. É claro que afeta. Não há futuro para essa candidatura. O Bolsonaro tá tão fulo e tá tão preocupado que ele não sabe, que ele cancelou as gravações. Segundo o Lauro Jardim do O Globo. O Bolsonaro cancelou. Falou, pô, não tem clima para gravar nenhuma peça publicitária. Pelo menos nesse momento. Tá lá em Brasília, na sede do PL, no escritório do PL, mas todas as ações foram canceladas. Será que foram canceladas por ele ou foi uma contenção de danos porque os apoiadores ou os aliados não querem ter as peças com ele? Ninguém sabe o que vai acontecer. Se o PL tinha a esperança de fazer 1.600 prefeituras, 1.800, eu falei pra vocês, não vai fazer 600. Não vai fazer 600. Eu ainda mantenho o número. Tô receoso de reduzir a minha projeção para 500. 600 não faz. Não faz 600. Você pode colocar no comentário o quanto você estima que o PL vai fazer. E esse ano é decisivo para Bolsonaro. Decisivo. Esse ano de 2024 é o ano da confirmação da derrocada política do ex-presidente. Porque se em 2023 nós tivemos algumas hipóteses, alguns lampejos de enfraquecimento do Bolsonaro, eventos que não iam ninguém, depoimentos sem apoio, agora nós vamos ter quantitativamente a quantidade de prefeitos que o Bolsonaro vai fazer. E agora, com essa imagem, o Bolsonaro afundou. Por isso que ele tá full da vida com a imagem. Ele sabe que 2024 é o ano decisivo dele. Passado 2024, ele não vai conseguir segurar a onda. Ele vai ser atropelado por Michele, por Tarcísio, talvez até por Zé Caiado. Não tem o que ele possa fazer. Essa gravação do Ramagem foi uma... Primeiro foi uma pá na nuca e depois o cal sendo jogado em cima do Bolsonaro. Eu fiz aqui o gesto como se eu estivesse jogando cal no Bolsonaro. Mas quem fez isso foi o Ramagem. Tá fulo, né? Sabe que é o fim.